Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração, e como é bom nós estarmos unidos na mesma fé, meditando na palavra do Senhor, essa palavra que nos cura, que nos enche, que nos transforma, que nos liberta, que muda a nossa vida de dentro para fora. E eu sempre tenho o privilégio de ter a sua companhia aqui todos os dias. Eu sei que você já se acostumou a ouvir a palavra, né? Quando levanta, fazer o seu devocional, orar, e isso é muito bom, porque isso alimenta a sua fé e também o seu espírito. Então, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia. Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida, pelo teu amor e pela tua bondade e a tua graça. Agora, Deus, fala conosco, fala com essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que ela seja impactada pela tua palavra. Eu assim oro no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novos aqui todos os dias, não tem problema. Você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, 18 horas. Sempre vai ter uma palavra poderosa para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, 8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. Só esse versículo. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. Bom, um versículo pequeno, mas que mostra para nós uma profundidade muito grande sobre o que o próprio profeta Isaías estava revelando sobre Deus. Primeiro, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. É importante você entender a posição de Deus sobre a sua vida. Deus é Pai. E entender que Deus é Pai, você vai compreender as manifestações dele e a forma como ele vai agir como um pai, né? Se você tem um bom pai na terra, você sabe mais ou menos como age a figura de um bom pai. Qual é a figura do pai? Às vezes, na verdade, você nem precisa ter um pai, né? Porque de repente tem muita gente que foi criado sem pai e sem mãe. Mas, ainda que você não tenha sido criado por um pai, você sabe qual é a figura de um pai. O posicionamento de um pai é gerar proteção, é gerar direção, é gerar condução na sua família, né? Então o pai, ele tem aquela figura de conduzir, de direcionar, de proteger, né? E Deus assumindo essas figuras de pai para a nossa vida, ele é aquele que nos protege, ele é aquele que nos guarda, né? Enquanto a mãe, ela tem a função de nutrir, né, um filho de uma forma diferente do pai, não que os dois não venham dar amor, claro que o pai e mãe, os dois dão amor, só que cada um tem uma função diferente dentro de um papel para educar o seu filho, né? O pai precisa tomar o seu posicionamento como homem, como pai, e a mãe, seu posicionamento como mulher, fazendo aquilo que o pai não faz, né? Então, Deus se apresenta como um pai dos seus filhos, um pai que cuida, um pai que protege, que guarda. Por que eu falo pai dos seus filhos? Porque tem muita gente que chama Deus de pai, mas não se coloca na condição de filho, não obedece a Deus, não se submete à sua vontade, não se submete à sua palavra. Deus é meu pai, ele é seu pai, mas você não guia a sua vida na palavra dele. Ele é seu pai, mas ele não direciona os seus passos. Você não aceita, não é que ele não quer direcionar, é que você não aceita se submeter à vontade dele, porque a vontade dele está aqui. Só que muitas das vezes você não aceita. Se Deus é pai, ele vai direcionar os seus passos pela palavra. Aí você vê Isaías falando um pouco uma característica dele: Tu és o nosso pai e nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, né? Olha o que ele diz: nós somos o seu barro. Ele faz do barro o que ele quer.
né? Às vezes ele pega o barro, faz um vaso, ele pega um barro, amassa o vaso, ele vai preparando o barro para se tornar aquilo que ele quer, né? O oleiro, ele coloca a imagem que ele quer no barro, né? Ele desenha o barro da forma como ele quer. Ele coloca o barro sobre as rodas e vai montando o vaso. Ele escolhe se ele vai fazer um vaso curto, se vai fazer um vaso longo, se é um vaso mais profundo, de uma estatura menor, maior. O oleiro que decide como vai construir o vaso. Isso a gente precisa ter para a nossa vida. O Senhor é o nosso Pai, aquele que nos dirige, aquele que nos protege, que nos guarda, mas Ele também é o nosso oleiro. É aquele que vai moldando a nossa vida, que vai nos preparando, e que muitas das vezes ele pega o barro e amassa, ele pega o barro e vai apertando o barro até que o barro esteja numa condição perfeita para se tornar um lindo vaso, sabe? Eu não sei se você sabe, mas uma das características que impede o vaso de se tornar firme em cima da roda, quando o oleiro começa a trabalhar sobre ela, uma das características que podem impedir o barro de ficar duro como um vaso é ele ter sujeira dentro dele. Um barro que é sujo, um barro que tem pedra, um barro que tem sujeira, é um barro que não fica firme em cima da roda. Então o oleiro vai pegar o barro, vai limpar o barro, vai tirar a sujeira do barro, vai trabalhar no barro para depois usar o barro, para depois moldar o barro de acordo com o seu propósito. O nosso oleiro, ele tem um controle do vaso. Ele molda e faz da nossa vida de acordo com a sua vontade. De repente, você está sentindo a dor de algumas características, algumas condições que você está passando, e é o próprio Deus que decidiu moldar você, de arrancar a sujeira do barro, de limpar o barro, para colocar você numa condição perfeita, porque o Senhor, além de ser o nosso Pai, Ele é o nosso oleiro. Então, se Ele é o oleiro, Ele vai moldando o barro. Tem hora que Deus vai apertar o barro, vai amassar o barro, vai desconstruir o vaso. Você vê Jeremias no capítulo 18, o próprio oleiro pegando o vaso, quebrando o vaso e fazendo um vaso novo, né? Então, às vezes, Deus faz isso. Às vezes, Deus permite certas coisas se quebrarem sobre a nossa vida, porque Ele é o oleiro e Ele quer moldar a nossa vida da melhor forma possível. Agora, Deus nunca te quebra para que você seja melhor. Deus nunca te quebra para que você seja pior. Deus nunca te quebra para você se tornar alguém pior. Toda vez que Deus permite que um vaso se quebre na mão dele, é porque Ele quer fazer algo melhor na sua vida. É porque tem coisas muito melhores e maiores sendo preparadas por Deus para você. Pai, Tu és o nosso oleiro. Tu és o nosso Pai. Tu estás no controle da nossa vida. E aquilo que nós não podemos controlar, nós cremos que o Senhor tem um controle. Por isso, abençoe essa pessoa, a casa dela, a família dela, seu ministério, a sua saúde, que ela seja moldada de acordo com o seu propósito. Eu abençoo a vida dela, profetizando um dia abençoado em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez no Mãe de Paz, e você que ama a palavra do Senhor, né? Você que recebeu essa palavra, já compartilha essa mensagem com um amigo, com um colega, manda para geral. Que bom que você ficou comigo aqui até o final dessa mensagem. E se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Ah, pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. A Mãe de Paz tem me abençoado muito. Como é que eu faço para semear no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Mãe de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. O Senhor é o nosso Pai e Ele também é o nosso oleiro. Sendo Pai, Ele conduz o nosso caminho, direciona os nossos passos, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele assume, nos ajuda a vencer algumas guerras, mas Ele também é o nosso oleiro, aquele que permite nós nos quebrarmos e que faz um vaso novo e que trata de certas áreas que estão destruídas na nossa vida. Eu não sei como você está ouvindo essa palavra, talvez você esteja todo quebrado, com o seu vaso todo destruído, mas a boa notícia é que o teu Deus é oleiro. Ele pega o vaso quebrado e faz um vaso novo. Ele tem poder de reconstruir a sua vida e fazer de uma forma ainda melhor. Deus te abençoe. Até amanhã.